Olá a todos, o meu nome é José Castro Ferro e sou médico interno de Medicina Nuclear do Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil. Inicio esta apresentação agradecendo à direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear pela oportunidade de participar nesta edição do Ecos do Congresso da Associação Europeia de Medicina Nuclear de 2021, sobre terapêutica de cancro da próstata, ou mais especificamente sobre terapêutica de uma forma avançada de cancro da próstata, o cancro da próstata resistente à castração metastático, refletindo, ou pelo menos tentando refletir, ou melhor ainda, dar eco, àquilo que de mais relevante foi apresentado durante o Congresso. A apresentação está estruturada ao longo de 3 tópicos. O primeiro, uma introdução contextualizando sumariamente o tema, nomeadamente a definição de cancro da próstata resistente à castração metastático, alguns aspectos sumários acerca do tratamento desta forma avançada de cancro da próstata, com referência às principais guidelines. O segundo, um sumário organizado do que de mais relevante foi apresentado durante o Congresso, nomeadamente sobre terapêutica com radioligandos dirigida a PSMA e sobre terapêutica com rádio 223, e o terceiro, uma antecipação do futuro da terapêutica de cancro da próstata em medicina nuclear, referindo a alguns dos mais promissores ensaios clínicos a decorrer atualmente. Primeiramente, contextualizar sumariamente o tema. De acordo com a literatura, ao diagnóstico de cancro da próstata, 5% dos doentes apresentam doença metastática e, após tratamento com intuito curativo, 30 a 40% dos doentes apresentam recidiva bioquímica, sendo que uma proporção significativa destes doentes desenvolvem cancro da próstata resistente à castração metastático. As guidelines de 2021 da Associação Europeia de Urologia, em colaboração com a Associação Europeia de Medicina Nuclear, entre outras, definem cancro da próstata resistente à castração metastático quando em níveis séricos de testosterona compatível com castração, ou seja, inferior a 50 nanogramas por decilitro, e progressão bioquímica e ou progressão radiológica. Progressão bioquímica definida por 3 aumentos consecutivos de PSAs passados em pelo menos uma semana, resultando em 2 aumentos de 50% comparativamente ao NADIR, e PSA superior a 2 nanogramas por mililitro. Progressão radiológica definida pelo aparecimento de pelo menos 2 novas lesões, nomeadamente de pelo menos 2 novas lesões ósseas em cintigrafia óssea ou de tecidos moles utilizando os critérios RECIST. O tratamento do cancro da próstata é uma área em permanente atualização, reflexo dos resultados de estudos concluídos recentemente ou a decorrer, sendo que na Europa os agentes atualmente aprovados, especificamente para o cancro da próstata resistente à castração metastático, incluem a abiraterona, em associação com prednisolona, enzalutamida, docetaxel, cabazitaxel, olaparib e rádio 223. A esperada introdução da terapêutica com radioligandos dirigida a PSMA é primariamente o resultado da utilização crescente na prática clínica de PSMA marcado com gálio 68 em PET-CT, que permitiu constatar que identificamos um número superior de depósitos metastáticos comparativamente a exames de diagnóstico e estadiamento convencionais. Este facto impulsionou o desenvolvimento de terapêuticas dirigidas a cancro da próstata com a expressão de PSMA, substituindo um isótopo de imagem, o gálio 68, por um isótopo terapêutico, emissor de partículas beta-, como por exemplo o lutécio 177, ou de partículas alfa, como por exemplo o actínio 225. O PSMA 617, com o lutécio 177, é atualmente o radiofármaco com dados de eficácia e segurança mais robustos. Desde o primeiro doente, tratados em meados de 2014, até os ensaios clínicos Therapy e Vision, os resultados são promissores e demonstram um perfil de eficácia e segurança favoráveis, apesar de uma proporção significativa dos doentes estar em progressão ou ter sido submetida a múltiplos tratamentos.
As principais guidelines de tratamento de cancro de próstata são cautelosas ou omissas na aplicação na prática clínica da terapêutica com radioligandos dirigida a PSMA, reflexo dos estudos limitados, nomeadamente retrospectivos, com amostras reduzidas, etc., classificando este tipo de terapêutica como em investigação. A edição deste ano do Congresso da Associação Europeia de Medicina Nuclear contou com várias apresentações sobre terapêutica de cancro da próstata, liderando em número a terapêutica com PSMA, nomeadamente a terapêutica com PSMA com lutécio-177, incluindo um estudo combinando o lutécio-177 e actínio-225, e seguindo-se a terapêutica com rádio-223. Relembrar que o antigênio de membrana específico da próstata, PSMA, é uma proteína transmembranar ancorada na membrana celular das células epiteliais do cancro da próstata, sendo um biomarcador fenotípico importante no cancro da próstata, incluindo formas avançadas, como o cancro da próstata resistente à castração metastático. Apesar do nome, o PSMA não é específico da próstata, sendo encontrado, por exemplo, em associação à neovascularização tumoral e em tecidos não prostáticos, como os rins, intestino delgado e glândulas salivares. Ainda assim, comparativamente ao tecido prostático benigno, as células prostáticas malignas expressam habitualmente um nível substancialmente superior, estimando-se que mais de 80% dos doentes com cancro da próstata e 87% dos doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático expressam PSMA. O ensaio clínico VISION, cujos resultados foram primeiramente publicados em junho deste ano no New England Journal of Medicine, corresponde a um marco significativo na área da terapêutica do cancro da próstata em medicina nuclear. VISION foi um estudo de fase 3, aberto, aleatorizado e internacional, contando com 84 instituições diferentes, 52 norte-americanas, 32 europeias, que avaliou o perfil de eficácia e segurança da terapêutica com radioligandos dirigida a PSMA, com lutécio-177 PSMA 617, em 831 doentes adultos com cancro da próstata resistente à castração metastático, PSMA positivos, previamente tratados com pelo menos um inibidor do eixo dos androgénios moderno e 1 a 2 regimes com taxanos. O design do estudo está aqui resumido, tendo incluído 831 doentes que foram aleatorizados na razão de 2 para 1, no braço lutécio-177 PSMA 617, cada ciclo com uma atividade de 7,4 GBq a cada 6 semanas até 6 ciclos, mais Standard of Care, 551 doentes, e no braço com Standard of Care apenas 280 doentes, respectivamente. O tempo mediano de seguimento foi 20,9 meses. Os indicadores primários alternativos foram sobrevivência livre de progressão radiográfica e sobrevivência global. Os indicadores secundários-chave foram a taxa de resposta objetiva, a taxa de controle de doença e o tempo até ao primeiro evento esquelético. Outros indicadores secundários foram a segurança e tolerância, biomarcadores incluindo PSA e qualidade de vida e dor. O braço lutécio-177 PSMA 617 mais Standard of Care melhorou significativamente a sobrevivência global, 15,3 versus 11,3 meses, e a sobrevivência livre de progressão radiográfica, 8,7 versus 3,4 meses, assim como todos os indicadores primários secundários. Diminuição de PSA, com 46% e 33% dos doentes com uma redução igual ou superior a 50% e 80%, respectivamente. Apesar de uma taxa superior de eventos adversos de grau 3 ou superior, a terapêutica foi bem tolerada. Concluindo que a terapêutica com radioligandos
dirigida a PSMA, é bem tolerada, melhora a sobrevivência livre de progressão radiográfica e prolonga a sobrevivência quando adicionada a standard of care adequado em doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático avançado PSMA positivos. Um outro estudo retrospectivo não comparativo avaliou a eficácia e segurança do lutécio 177 PSMA 617 em doentes submetidos a terapêutica com radioligandos, analisando a resposta bioquímica, qualidade de vida e perfil de toxicidade. Incluiu 23 doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático em progressão, com um número médio de terapêuticas prévias de 3,5, variando entre 1 e 7, correspondente a 59 ciclos de terapêutica com radioligandos dirigida a PSMA. Após o último ciclo, registrou-se uma redução de PSA igual ou superior a 50% e de qualquer nível em 40% e 60% dos doentes, respectivamente. Hematotoxicidade e nefrotoxicidade graus 3, 4, observada em 2 doentes, correspondente a 8,6%. 18 doentes, 78%, reportaram melhoria significativa no controle da dor. Concluindo que a terapêutica com radioligandos dirigida com lutécio 177 demonstrou atividade significativa, proporcionou paliação significativa da dor e um perfil de toxicidade favorável nesta população de doentes. Um outro estudo retrospectivo não comparativo avaliou a regressão tumoral local em doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático, tratados com terapêutica com radioligandos dirigida com lutécio 177 PSMA 617, incluindo 45 doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático, tumor primário ou recidiva local, submetidos a pelo menos 2 ciclos de lutécio 177 PSMA 617. Aplicando os critérios PERSIST modificados baseados no SUV máximo, resposta parcial em 25 dos 45 doentes, doença estável em 16 dos 45 doentes, progressão da doença em apenas 4 dos 45 doentes, com uma taxa de controle da doença de 91%. Aplicando os critérios PERSIST modificados baseados na lesão total PSMA, TLP, resposta parcial em 27 dos 45 doentes, doença estável em 12 dos 45 doentes, progressão de doença em 6 dos 45 doentes, com uma taxa de controle de doença de 87%. Incluindo, portanto, que a terapêutica de radioligandos dirigida com lutécio 177 PSMA 617 é eficaz no controle da doença local. Um outro estudo retrospectivo não comparativo avaliou o perfil de eficácia e segurança de terapêutica com radioligandos dirigida com actínio 225 PSMA 617 e lutécio 177 PSMA 617, numa população de 15 doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático com mau prognóstico, nomeadamente metástases viscerais, carga tumoral total elevada, com metástases ósseas difusas, o tempo de duplicação do PSA considerado curto, nomeadamente inferior a 2 meses. Os resultados foram francamente promissores, registrando-se remissão parcial bioquímica em 53,3%, correspondente a 8 dos 15 doentes, e baseada em imagiologia molecular em 66,7%, correspondente a 10 dos 15 doentes. Registrou-se ainda uma sobrevivência livre de progressão baseada em PSA de 9,1 meses e uma sobrevivência global de 14,8 meses. Em termos de perfil de toxicidade, a registrar 2 dos 15 doentes desenvolveram anemia de grau 3, de acordo com os critérios de terminologia comum de eventos adversos. Os autores apresentam ainda um caso exemplificativo, este caso de um doente com cancro da próstata resistente à castração, submetido a 2 ciclos de actínio 225, lutécio 177, PSMA 617, PET
de avaliação pré-terapêutica, PET de avaliação após os 2 ciclos, com resposta francamente favorável, avaliando o PSA, o MTV e o TLP. Portanto, este estudo conclui então a elevada eficácia da terapêutica com radioligandos, com actínio 225 e o lutésio 177 com PSMA 617, com perfil de efeitos secundários que foi considerado favorável. Fazendo agora a transição para estudos que se focaram na avaliação dos doentes em contexto pré- e pós-terapêutico, com lutésio 177 PSMA, inicio com um estudo cujos resultados preliminares foram publicados no The Lancet Oncology em julho deste ano. Trata-se de um estudo retrospectivo, multicêntrico internacional, que contou com 6 instituições diferentes na Europa, Estados Unidos da América e Austrália, e que desenvolveu nomogramas preditivos dos resultados terapêuticos utilizando parâmetros clínicos e imagiológicos baseados numa população de 270 de 414 doentes elegíveis inicialmente, com cancro da próstata resistente à castração, submetidos a lutésio 177 PSMA. Os preditores incluídos no nomograma incluíram o tempo desde o início do diagnóstico, quimioterapia prévia, níveis de hemoglobina e parâmetros obtidos de PET-CT com gálio 68 PSMA-11, nomeadamente de acordo com a classificação MI-TNM e carga tumoral. Estes preditores permitiram a estratificação dos doentes em 2 grupos de risco, com sobrevivência global e sobrevivência livre de progressão baseada em PSA significativamente diferentes. Este nomograma é de livre acesso e encontra-se disponível através deste link. Concluindo que estes nomogramas preditivos de resultados terapêuticos validados externamente em doentes com cancro da próstata resistente à castração, submetidos ao lutésio 177 PSMA, podem ajudar na construção de ensaios clínicos e apoiar na decisão clínica individual. Um outro estudo cujos resultados preliminares foram apresentados no Annual Meeting da ASCO de maio deste ano, trata-se de um estudo retrospectivo multicêntrico internacional que contou com 3 instituições diferentes na Europa e Estados Unidos da América, que se focou no desenvolvimento de critérios de avaliação de resposta baseada em imagiologia PSMA, com o acrónimo RECIP, e uma classificação de resposta compósita que combina a resposta baseada nas variações de PSA e nos critérios RECIP, PSA mais RECIP, focando-se numa população de 124 doentes com cancro da próstata resistente à castração metastática, submetidos a lutésio PSMA. Estes critérios de avaliação basearam-se no aparecimento de novas lesões e alterações no volume tumoral PSMA positivo, PSMA-VOL, determinado com base na segmentação das lesões tumorais, permitindo estratificar respondedores de não respondedores, enquadrando-os em resposta completa, ausência de captação de PSMA, resposta parcial, resposta favorável em PSMA-VOL sem novas lesões, progressão de doença com resposta desfavorável em PSMA-VOL e surgimento de novas lesões e, por fim, doença estável quando não enquadramos, portanto, os resultados em nenhum dos cenários anteriormente referidos. A sobrevivência global mediana do RECIP correspondente a doença em progressão foi efetivamente inferior àqueles com doença estável e com resposta parcial, e os critérios precisamente compósitos, portanto conjugando os valores de PSA com RECIP, são superiores a identificar efetivamente respondedores e não respondedores comparativamente com PSA apenas. Concluindo, portanto, que PET-CT com PSMA por RECIP é prognóstico para sobrevivência global e pode ser usado como biomarcador de resposta para a monitorização da eficácia do lutésio PSMA em doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático. PSA RECIP
é proposto como um novo indicador de eficácia compósito para ensaios clínicos de MCRPC. Um outro estudo retrospectivo correlacionou a resposta baseada em imagiologia molecular com a resposta bioquímica baseada no PSA em doentes com MCRPC, tratados com lutésio 177 PSMA 617, com o potencial de predição de sobrevivência. Foram incluídos 51 doentes com MCRPC, submetidos a pelo menos 2 ciclos de lutésio 177 PSMA 617, a avaliação de resposta utilizando a razão tumor, fígado e o SUV-pico foi determinado pelos critérios PERSIST modificados e, por sua vez, foi comparado com a resposta bioquímica utilizando o PSA sérico. Numa análise univariada, os respondedores com resposta parcial apresentaram sobrevivência livre de progressão significativamente mais longa que os não respondedores, com doença estável ou em progressão, sendo que o SUV-PIC falhou na predição da sobrevivência e numa análise multivariável, a razão tumor-fígado foi associada de forma independente com a sobrevivência livre de progressão. Concluindo, portanto, acerca da superioridade dos valores de SUV tumoral quando normalizados para o fígado, para avaliação da resposta molecular em comparação com o SUV-PIC do tumor. Um outro estudo avaliou o valor preditivo e prognóstico com base em características radiómicas de PET ressonância magnética com Gálio 68 PSMA-11. Foram incluídos 21 doentes com MCRPC que realizaram PET ressonância magnética com Gálio 68 PSMA-11 antes da terapêutica com lutésio 177 PSMA. As características radiómicas foram extraídas de PET ressonância magnética, como disse, com Gálio 68 PSMA-11 e os seus valores correlacionados com a resposta bioquímica. Parâmetros T1 pós-gadolínio e T2 diferenciaram bem respondedores de não respondedores, sendo que a amplitude interquartil T2 foi mais precisa na predição da resposta bioquímica e sobrevivência, revelando o potencial valor preditivo e prognóstico destas características radiómicas, neste caso baseadas em PET ressonância magnética, com Gálio 108 PSMA-11, antes da terapêutica com lutésio 177 PSMA. Fazendo uma nova transição agora para estudos que se focaram em outras modalidades terapêuticas baseadas em PSMA que não lutésio 177, iniciando com um estudo prospectivo monocêntrico realizado nos Países Baixos, cujo objetivo foi avaliar a execuibilidade e os resultados a curto prazo de cirurgia robótica radioguiada com radiofármaco, que é no fundo PSMA tecneciado, utilizando uma sonda Gamma Drop-In em doentes com recidiva de cancro da próstata. Incluiu 18 doentes com recidiva bioquímica após prostatectomia radical ou radioterapia com recidiva de cancro da próstata em até 2 locais pélvicos definidos em PET-CT com PSMA. Os doentes foram submetidos a cirurgia robótica radioguiada com PSMA tecneciado, utilizando uma sonda Gamma Drop-In, cerca de 21 horas após a administração intraoperatoriamente. O valor da radioatividade, avaliado portanto pelas contagens por segundo, permitiu determinar com segurança relativa tecido tumoral de tecido não tumoral confirmado histologicamente. Os resultados são promissores, com uma sensibilidade diagnóstica e especificidade de 86% e 100% respectivamente, e com uma redução superior a 50% de PSA e uma resposta bioquímica completa observada respectivamente em 10 e 3 dos doentes. Em conclusão, a cirurgia robótica radioguiada é execuível e útil na detecção e excisão intraoperatória de doença ganglionar ou local em doentes com recidiva de cancro da próstata. Um outro estudo retrospectivo sobre o mesmo tema avaliou os resultados do seguimento de uma grande série de doentes submetidos a cirurgia radioguiada com PSMA obtidas em 2 centros diferentes na Alemanha.
Inclui um número significativo de doentes, 336 doentes, que foram submetidos a cirurgia radioguiada com PSMA marcado com índio 111 e PSMA com tecnécio 99 metastável, no contexto de recidiva bioquímica após prostatectomia radical, com evidência de doença em PET-CT e ou SPECT-CT. As lesões metastáticas de tecidos moles PSMA positivas foram removidos em 319 doentes, correspondente a 94,9%, sendo que 215 dos doentes atingiram resposta bioquímica. Regra geral, imediatamente após a cirurgia, a maioria dos doentes apresentou uma redução significativa do valor de PSA, registando-se uma sobrevivência livre de recidiva bioquímica de 7,8 meses e uma sobrevivência livre de terapêuticas de 34,9 meses. Em conclusão, a cirurgia radioguiada com PSMA é uma ferramenta promissora para guiar a excisão cirúrgica de recidiva em tecidos moles identificada em PET com PSMA. Fazendo uma última transição, agora para estudos que se focaram na terapêutica com rádio 223. Recordar que o rádio 223 é um emissor de partículas alfa que demonstrou prolongar significativamente a sobrevivência global e atrasar eventos esqueléticos sintomáticos comparativamente com placebo, assim como um perfil de segurança favorável num estudo de fase 3 em doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático, metástases ósseas, num ensaio clínico Alcímpica, publicado no New England Journal of Medicine em 2013. Começando com um estudo cujos resultados preliminares foram publicados no Annals of Oncology em outubro de 2019. Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, não comparativo, multicêntrico, incluindo 26 instituições diferentes alemãs, chamado PARABO, cujo objetivo foi avaliar os resultados de controle da dor em doentes com cancro da próstata resistente à castração metastática, metastização óssea, submetidos a rádio 223. Foram incluídos, respectivamente, 354 e 356 doentes para avaliação de eficácia e segurança, 59% dos doentes com resposta clinicamente significativa no controle da dor, 67% dos doentes com alguma resposta após 5 a 6 ciclos e em 43% dos doentes após 1 a 4 injeções. A sobrevivência global mediana foi 17,2 meses e foi mais longa em doentes que completaram 5-6 ciclos versus 1-4 ciclos. A segurança global foi comparável ao estabelecido ao perfil de segurança do rádio 223, concluindo, portanto, que o rádio 223 é eficaz e seguro no controle da dor. Um outro estudo, cujos resultados preliminares foram publicados no European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging em setembro deste ano, foi um estudo retrospectivo multicêntrico que incluiu 7 centros italianos diferentes, o chamado BioRádio 223, que avaliou o valor prognóstico de índices do sangue periférico e factores clínicos para o desenvolvimento de um score prognóstico em doentes com cancro da próstata resistente à castração tratados com rádio 223. Incluiu 519 doentes com cancro da próstata resistente à castração metastático submetidos, portanto, a rádio 223. Os parâmetros incluídos neste score foram a razão neutrófilo linfócito, o performance status, o número de metástases ósseas e o nível de fosfatase alcalina para além do valor de PSA, que permitiram estratificar os doentes em 3 grupos associados a valores prognósticos diferentes em termos de sobrevivência global. Concluindo, este score, o BioRádio 223, representa uma ferramenta útil e aplicável na prática clínica para identificar grupos prognósticos em doentes precisamente com MCRPC com diferentes taxas de término de tratamento. Um outro estudo retrospectivo avaliou o valor combinado da cintigrafia óssea com PET-CT
com flúor 18 fluorocolina na predição dos resultados clínicos em doentes com MCRPC tratados com rádio 223. Incluiu uma população de 48 doentes submetidos a terapêutica com rádio 223, do subgrupo 39 doentes que completaram 6 ciclos, um nível de fosfatase alcalina pós-terapêutica e mismatch imagiológico pré-terapêutico com mais lesões em PET-CT com flúor 18 fluorocolina foram preditores independentes de mau prognóstico, concluindo então que doentes com mais lesões em PET-CT com flúor 18 fluorocolina, como seria expectável, do que em cintigrafia óssea têm pior prognóstico, sugerindo que uma abordagem imagiológica combinada possa eventualmente ser útil na predição dos resultados com rádio 220. Por fim, um outro estudo retrospectivo que avaliou o impacto da extensão e intensidade da expressão osteoblástica da doença óssea metastática na atividade da medula óssea e na qualidade de vida, inclui uma população de 24 doentes com MCRPC, com 2 níveis distintos de extensão e intensidade da expressão osteoblástica da doença óssea metastática, com resultados curiosos. Os níveis de hemoglobina foram igualmente reduzidos em ambos os grupos, mas níveis de neutrófilos e de plaquetas sem variações significativas em ambos os grupos. A qualidade de vida não registrou variações significativas entre o primeiro e o último ciclo em ambos os grupos e a sobrevivência global mediana após o primeiro ciclo foi 6 e 7 meses. Concluindo que doentes com doença óssea mais grave não têm uma resposta mais desfavorável ou são mais suscetíveis a eventos adversos hematológicos. Termino esta apresentação falando do futuro, ancorado na excelente apresentação da doutora Daniela Opra sobre diagnóstico com PSMA, deixando em aberto uma série de ensaios clínicos com PSMA, cujos resultados aguardamos em breve. Fica assim concluída esta apresentação. Muito obrigado a todos.